Renata, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: é verdade que seu patrimônio saiu de 43 mil para 60 mil? Conta pra gente primeiro toda essa história aí. Como foi que você primeiro chegou na América? O que que você veio fazer na América? Era um sonho? Como isso tudo começou? Boa tarde, Verena. É um prazer falar com você. Aliás, foi um sonho, porque eu não esperava essa oportunidade. Ai, que Ah, maravilha! eu saí de Ipatinga, Minas Gerais. Minas Gerais, olha lá. Desde os meus 7 anos de idade, eu era apaixonado, era louco com a Disney. E era o meu maior sonho. Essa era a minha conquista. Se alguma pessoa diz que sonhar se torna realidade, eu sou a prova viva, porque eu sonhava muito com a Disney, era o meu grande sonho. Eu não tinha condições nenhuma de chegar nos Estados Unidos. E hoje eu cheguei, foi justamente esse sonho que me trouxe para os Estados Unidos. E eu tinha, acho que, 9 ou 10 anos. E eu escrevi uma carta para a Disney. Foi uma novela, essa carta, para ser escrita, para ser mandada, porque naquela época não tinha endereço da Disney, eu não sabia como entrar em contato com ela. E eu mandei a carta em português e todos os dias eu sonhava com essa resposta, que demorou mais ou menos um mês e meio. E finalmente a Disney mandou para minha resposta. Não acredito. Eu acho que isso aqui é o sonho. Ela mandou para mim, lá no Brasil. Meu, Toda escrita em inglês, não sabia nada do que estava escrito, mas foi a minha primeira prova de que sonhar é e o um que que tinha impulso. nessa carta, Renato? Porque eu tô curiosa para saber. O que que tinha nessa carta? Conta pra gente. Essa, a minha carta que eu mandei para a Disney foi em português, como eu disse. Aham. E todos os dias, quando eu acordava, eu ficava esperando a resposta, esperando essa resposta, que demorou muito tempo, mas ela veio. Que eu dizia que eu era apaixonado com a Disney, era um sonho de criança, né? Que eu gostaria muito de trabalhar, não sabia como era o sistema todo, como é que funcionava, mas eles me responderam, agradecendo esse sonho que eu tinha, esse amor que eu tinha por eles, e me deu todas as instruções para que eu pudesse, eventualmente, um dia chegar até eles. Essa eu não sei se vai conseguir ver, mas essa era a minha. Não sei se vai conseguir ver, fica tudo branco. Agora dá para ver. Ok, essa é a Gente, carta que eu mandei para a Disney em português. gente, eu não tô acreditando. Renato, isso há quantos anos atrás que você guarda essas Ai, cartas? meu Deus, essas cartas são de 87. Esse é o tanto de carta que a Disney me mandou. Consequentemente, mandou todas elas. Mandou guias, mandou mapa, mandou tudo. Mandou Só todas, faltou o ticket, né? Só faltou o ticket para todas você em ir lá. inglês. E eu sem saber, mandando todo o relatório, como é que eles empregam, como é que é o sistema de processamento de emprego deles. Isso acho que hoje é relíquia, porque isso não existe mais. Não existe mais. Gente, eu tô chocada, Renato. E aí, você recebeu a carta, recebeu tudo isso, e o que que você fez com esse material? Eu não tinha idade para vir. Então, esse é o sonho, essa é a parte que eu quero dizer, que o grande sonho que eu tinha de vir para os Estados Unidos, apaixonado com esse lugar, apaixonado com a Disney. Eu acho que foi um grande impulso para me conseguir chegar aqui. E eu cheguei nos Estados Unidos muito ingênuo, porque eu achava que a vida era um grande conto de fadas. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a me amadurecer e ver que não era tanto aquele sonho que eu buscava. E sem eu perceber, eu fui deixando meu sonho de lado.
E você tinha alguém que te ajudou no início? Você tinha Não, alguém que você conseguia, antes, quando você estava lá no Brasil? Porque, assim, sempre tem alguém que abre um pouco a nossa cabeça para vir para cá. Não, ou foi sua cabeça, tudo, você fez tudo completamente sozinho. uma pessoa que sempre confiou em mim, sempre me deu, sempre me, de alguma forma me incentivou foi a minha mãe. Foi a única que me incentivou a que vai atrás, vai conseguir. É difícil, é quase impossível, mas sempre aparece alguém assim que te confia ou te dá uma mão. Foi um vizinho meu que me emprestou dinheiro e eu cheguei nesse país sem conhecer ninguém, sem falar a língua. E eu sempre, eu não acredito em coincidência. Eu acho que sempre o plano espiritual sempre te coloca uma pessoa na sua vida para te ajudar. Sempre aparece um anjo. Verdade. Sempre aparece um anjo. Então apareceram alguns anjos na minha vida que me foi dando um caminho aqui, ali, ali. E com isso eu acho que eu fui me distanciando desse grande sonho que eu tive. Mas enfim. E por que você acha que você se distanciou desse sonho? Porque a realidade é uma outra. Você chega nesse país sem falar a língua, sem conhecer ninguém. E você precisa começar a entrar na realidade, a ir atrás da batalha do imigrante. Na época que eu cheguei, em 1992, tudo era muito mais difícil do que hoje, muito mais complicado. E sempre tem pessoas, a maioria te vão colocar para baixo. A maioria não vai acreditar em você. Pouco vê o que você tem de bom, o que você tem de especial. E justamente vai te dar conselho certo aqui e ali. Mas a maioria simplesmente te derruba. E aí eu acho que eu fui de uma forma me amadurecendo na realidade difícil que era os Estados Unidos naquela época. E por vir para Boston, quando você sair do Brasil, para você encontrar alguém falando português, era muito mais difícil. E Boston era como é ainda, um lugar que é muito mais fácil de você encontrar com brasileiros. Então, estando aqui, foi o início que eu consegui dar a minha jornada. E essa jornada demorou muitos anos e eu fiquei em Boston. Oh. E Renato, me conta uma coisa, como apareceu essa questão para você? E me diz uma coisa, conta pra gente, como você conseguiu multiplicar seu patrimônio, sair de 43 mil para 60 mil? Como você conseguiu essa proeza? E depois de você contar isso pra gente, eu quero saber como você conheceu a gente, como você decidiu assim, porque não é comum. Gente, eu quero falar para vocês o seguinte, que estão escutando a gente. Vocês que estão nessas lives de meio-dia e de noite, vocês são uma grande minoria no funil de imigrantes na América. A grandíssima maioria está cheia de dívida, sem propósito e perdido, e não quer buscar. Então, vocês são a grande minoria. E isso me instiga a perguntar, Renato, o que te fez multiplicar seu patrimônio? Essa é uma grande pergunta, porque, igual você disse, a maioria das pessoas estão perdidas. Muitas delas, muito de nós, devo dizer assim, não sabe buscar informação financeira, porque a gente não aprendeu, porque o sonho nosso é fazer dinheiro, é multiplicar esse dinheiro e a gente não sabe como fazer. No meu caso, fiz muitas coisas que eu não devia ter feito, por falta de experiência, por falta de maturidade, mas eu levo isso não como uma falha, ou como, eu perdi tantos anos fazendo as coisas erradas. Essa é a maneira como que a gente aprende, tem experiência. Se não, é como você mesmo diz, a melhor oportunidade foi a de ontem, mas a de ontem já passou, existe a de hoje. Então eu comecei a chegar um momento que eu
falei assim, não, eu não posso continuar desse jeito. De estar trabalhando, de estar vivendo de pagamento com pagamento. E uma pessoa, um amigo meu, conversando, e ele disse o seguinte, tem cheques que o banco te manda. E eu acho uma grande bobagem, porque eles mandam esses cheques, mas a gente não precisa. E aí eu imaginei, falei assim, espera aí um pouquinho. Esses cheques que o banco manda pode ser uma boa ideia para mim. Porque eu tinha percebido o seguinte, eu não conseguia juntar dinheiro, mas eu sou muito bom pagador. Uma coisa que talvez eu não aprendi na vida inteira, mas uma coisa que eu posso dizer que eu aprendi muito bem é fazer pagamento. Eu consigo pagar as minhas contas em dia. Por que eu não consigo juntar esse dinheiro? Então, com os cheques que o banco me mandava, eu comecei a pensar o seguinte, se eu posso tirar 10 mil dólares, pegar 10 mil dólares emprestado do banco por sem juros por 12 meses, só pagando a taxa que eu vou usar esse cheque, então eu pego esse dinheiro, eu coloco na poupança e vou pagando de mês a mês. Quando chegar nos 10 meses, eu tinha os 10 mil dólares na minha poupança. Muito bom. E aí eu comecei a fazer isso, um atrás do outro. Eu acabava de pagar um cheque de um banco, outro cartão de crédito me mandava outro. Eu usava o dinheiro. E comecei a fazer isso. E o dinheiro começou a aparecer. E aí começou a me dar impulso. E a outra coisa foi, eu preciso eliminar dívidas. Eu estou cansado de pagar dívida. Como é que deve ser uma pessoa que não tem dívida? Como é que deve ser a vida dessa pessoa? E eu cheguei a essa conclusão e eu fui em cima das minhas dívidas. Eliminei. As dívidas que não são necessárias, as dívidas normais do mês a mês, isso não tem como evitar elas. O meu grande erro, por falta de conhecimento financeiro, foi ter colocado esse dinheiro na poupança no banco, porque não me rendeu absolutamente nada. Se eu conhecesse uma Verena há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu tinha aprendido que existe as contas de poupança que te pagam um juros maior. Como foi depois do curso. Aprendi que abri uma conta na Marcos e quando eu abri era 3,30 ao mês, ao ano. E isso de mês em mês e com o dinheiro que eu estava na minha poupança que não estava me dando juros algum, eu transferi esse dinheiro todo. Transferi todo para Marcos, que foi 18 mil dólares. E já entre janeiro até agora, eu quase estou chegando a 270 de lucro, coisa que eu não conseguia no Banco da América, numa conta normal. Mas é muito interessante isso, você começar a tomar rumo melhor na sua vida, que você vai vendo por onde você vai perdendo. Essa educação financeira, essa vontade de aprender como é que funciona tudo isso. Porque uma pessoa que é leiga, como eu era, como eu sou, é muito difícil, é muito complicado. A gente acha que precisa de ter dinheiro para poder render dinheiro. E é justamente ao contrário. É começar a colocar a vida financeira em ordem. É saber que eu preciso do que eu querer as coisas todas. Existe até um ditado que eu notei aqui, que tudo me convém, mas nem tudo eu posso ter. O que eu posso? O que significa isso? Eu posso comprar o que eu quiser, mas depois as contas vêm. Isso. Mas será que realmente eu preciso de tudo isso? Não. Eu não preciso de ter 10 pares de sapato. Eu não vou usar tudo. Isso é só um exemplo. Então, é começar a saber o que realmente eu preciso. Porque muitas das coisas que a gente quer, que a gente compra sem ter um freio, não é
para ajudar, vem para atrapalhar. É verdade. É porque tem muita gente que não tem. Então a gente sempre tem que olhar para trás e falar assim, peraí, tem muita gente que não tem e vive muito mais feliz que a gente. Essa coisa de comprar, esse país vai colocando a gente assim, porque é muito mais fácil, é muito mais acessível, nos torna muito mais fúteis. E no fundo a gente não é feliz. Então, voltando ao meu caso, eu estava lá no Brasil. Vamos contar uma historinha. Eu estava lá no Brasil em dezembro e de repente estava olhando, acho que no Facebook eu estava, de repente apareceu uma Verena. Apareceu uma garota falando de educação financeira. E aí eu comecei a escutar. Assim, deixa eu dar uma olhada. Não estou fazendo nada, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu escutar o que ela tem para falar. E foi justamente o que eu precisava de escutar. Me interessou porque foram 4 aulas, as principais 4 aulas, para poder te acordar. Porque é como se a gente estivesse dormindo. Você está vivendo todo dia, mas você precisa acordar e não sabe como acordar. Infelizmente, essa oportunidade não é para todos. Porque cada um tem o seu tempo, eu acredito nisso. Eu também. Chegou o meu tempo, porque eu já estava com essa vontade de acordar e precisava. E aí a Verena apareceu. E depois das 4 aulas, foram um despertar. Eu falei assim, eu preciso de fazer esse curso. E as pessoas me perguntam, você acreditou na Verena de uma só vez? Eu acreditei. Geralmente eu tenho não sou melhor que ninguém, não tenho nada especial, mas eu consigo perceber se existe algum tipo de enrolação desse meio. E quando eu te escutei, eu vi que eu precisava era a minha chance, senão eu ia me perder. Não, eu ia perder a chance. A porta ia fechar e ela não ia abrir mais. E aí eu fiz o curso, que foi muito bom. Faria de novo, faria várias vezes de novo. Porque é uma educação. Tudo na vida precisa de uma educação, precisa de um despertar. Precisa sim partir de cada um de nós. Porque a maioria pensa, para que eu vou fazer um curso de financeiro se eu preciso aproveitar a vida? Porque quando eu estava fazendo um curso, eu fui atrás, fui eufórico, fui falar com as outras pessoas, e essas pessoas não entenderam a minha conversa. Me disseram, eu tenho muita vida pela frente, deixa eu aproveitar a vida primeiro, depois eu penso nisso. Ou pessoas do meu trabalho que, quando eu falei assim, estou fazendo um curso de investimento, eu quero aprender. E aí foi o momento que algumas pessoas faziam, quer dizer, você... E hoje são as mesmas pessoas que não acreditaram me pedindo opinião. E eu acho muito engraçado isso, porque eu não estou no momento de dar opinião. Eu estou em aprendizado. Mas é muito interessante como é que a vida funciona. Então, é assim que vai. A gente vai de pouco a pouco. E tem muito imigrante brasileiro que vem para aqui e se esquece, se atropela nessa coisa de comprar, fazer dinheiro, e não para e pensa assim, a vida é muito curta. Ou ela pode ser longa, ou ela pode ser curta. E as pessoas geralmente dizem o seguinte, assim, por que eu vou trabalhar tanto, fazer tanto dinheiro para deixar para trás para as outras pessoas usarem o meu dinheiro? Só que nós estamos todos interligados um ao outro. Quando você ajuda, você recebe. Isso é automaticamente. Você, Verena, com o seu trabalho que você faz, eu tenho certeza que você já pensou, você é muito mais bonita do que você é pelas suas ações. Você
Não sei, talvez você já tenha a ideia de que o quanto de pessoas que você acordou, fez despertar. Não vou nem dizer ajudar. É só no despertar. Mesmo que essa quantidade entrou no funil, não conseguiu chegar no final, mas pelo menos você colocou uma semente em cada uma delas. Você tentou acordar elas. E quando a gente faz isso, a gente recebe em dobro. E para você, em triplo ou muito mais. Verdade. E você já reparou, eu tenho uma pergunta para você. Você já reparou que quando as pessoas fazem as coisas boas, elas são mais bonitas do que as pessoas quando tenta te jogar para baixo ou tenta de tirar sua oportunidade? É verdade. Isso daí, tem até aquela pessoa que fala assim, ó, eu tava esse final de semana com a moça, que ela Miss Brasil, né? Ela tava me dizendo assim, eu não ganhei o concurso de beleza porque eu era mais bonita. Tinham mulheres muito mais bonitas do que eu. Ela disse, o meu ponto forte, que eu ganhei o concurso, foi pela minha comunicação e simpatia. Como eu tratava o público, como eu me expressava, a minha humildade, a minha destreza. Então, assim, nem sempre o mais bonito... Você já percebeu quando aquela pessoa é bem bonita, mas a pessoa é rabugenta, é chata, é reclamona, bota as pessoas para baixo, humilha. Você já percebeu que ninguém acha aquela pessoa mais bonita? E tem gente que não é tão bonito assim, faz o maior sucesso porque é uma pessoa simpática, é uma pessoa que tem empatia, que realmente... Todo mundo aqui está ganhando seu dinheiro, gente. Não se iludam aqui, vocês que estão na live ao vivo. Vocês que estão do outro lado, trabalham com alguma coisa. Renato trabalha com alguma coisa. Vocês que estão me escutando trabalham com alguma coisa. Mas eu vou dizer uma coisa, é muito melhor quando você trabalha e você tem propósito no seu trabalho. Que tem gente que faz de qualquer jeito, tem gente que trabalha no caixa do supermercado, nem olha para a cara da pessoa, tá sempre tratando mal, e tem gente que usa seu trabalho até como ministério de vida, como propósito para ajudar outras pessoas, e isso também faz diferença. Então, qualquer pessoa poderia estar fazendo o seu trabalho. Agora, é como você faz esse trabalho, né? Porque a nossa vida é passageira, né? A gente está aqui, a cada minuto que a gente está passando aqui nessa live, é um tempo de vida que está passando. A única certeza que a gente tem nessa vida é que nesse jogo da vida ninguém sai vivo. Então, assim, igual o Renato falou, as coisas que você acumulou, tudo aquilo que tem no seu basement não vai com você. E aí você se pergunta, Verena, então para que juntar dinheiro se não é para comprar? Me perguntaram isso, uma pessoa muito rica, sabe? Assim, não multimilionária, mas uma pessoa muito bem de vida no Brasil. Me perguntou assim, eu não vejo você comprar quase nada, mas qual o sentido de ter dinheiro e não comprar as coisas que a gente vê? Eu falei para ela, o sentido da minha vida hoje é outro. Eu me sinto muito mais feliz ajudando as pessoas, doando parte do que eu ganho, do que gastando comigo mesmo, você sabia? Eu amo fazer coisas behind the scenes e que eu vejo as pessoas felizes, como fazer algo para as pessoas que o dinheiro às vezes não pode comprar, ou dar minha presença para minha família no Brasil. Isso também vale dinheiro. Sabe por quê? Porque é um trabalho que você deixa de fazer aqui na América, é a passagem que você tem que comprar, é as férias que você tem que tirar, que você iria para outro lugar. Eu tenho certeza que seus pais ficariam muito mais felizes com a sua presença lá em um Natal, em um aniversário, do que você mandando dinheiro daqui para o Brasil. Lógico que se sua família precisar, né, questão de saúde mesmo, ou, lógico, não estou falando disso, mas eu digo com relação a presentes, aniversários. Então, assim, o dinheiro ele pode ser usado para abençoar também outras pessoas, para abençoar um sobrinho seu na sua família, que é um menino esforçado, que a mãe não tem condição de pagar um curso para ele. Olha, eu com 17 anos, eu tinha juntado um dinheiro para comprar um carro, trabalhando no Citibank, na área de cartão de crédito. Só que o sonho da minha irmã era se formar em inglês, mais do que o meu, assim. E minha mãe quebrou e não tinha dinheiro para pagar e eu tinha que tirar ela do inglês. Eu peguei todo aquele dinheiro que eu tinha guardado para comprar o carro e eu paguei 1 ano para ela de pós-graduação do inglês dela.
Aonde minha irmã chegou, isso não tem preço. Eu voltaria a fazer isso, faria isso 1000 vezes. Então, quando as pessoas falam, você vai pegar o dinheiro, você tem dinheiro, mas você não pode gastar, eu acho que essas pessoas estão vivendo, estão dormindo, como o Renato falou, elas estão dormindo. Porque o sentido da vida não é só você se entupir de bolsa, de sapato, existem outras coisas, o mundo está precisando. Gente, o que mais falta no mundo é ajuda e dinheiro, né? Tem outras coisas que você pode fazer com seu dinheiro, não posso só ficar pensando em comprar bolsa e sapato. Tem tantas coisas. Crescer o projeto Ricos na América é algo que me faz feliz. Por quê? Porque eu alcanço mais pessoas. Eu tenho muitos projetos na minha gaveta com a comunidade. E tudo isso precisa de dinheiro, trabalho voluntário. Tudo isso precisa de dinheiro, porque quando eu pego aquele meu dia de trabalho que eu deveria estar trabalhando, né, para pagar as contas, e eu dou para um projeto, ou eu dou para ajudar alguém, eu estou deixando de fazer dinheiro para mim, né? Você também, você que está aí na segunda-feira e que faz 6 casas por dia. Quando você doa seu tempo para uma amiga, para alguém que está se mudando, uma pessoa na sua igreja, quando você dá o ouvido, atenção para aquela pessoa, você está doando a sua diária de trabalho. Quanto é que custa a sua diária de trabalho? Então, assim, eu gosto de ter dinheiro para ter a verdadeira liberdade. A liberdade de tempo. Hoje eu tenho liberdade de tempo. Esse final de semana eu fiquei mais de 2 horas com minha irmã no telefone. Entendeu? Combinando a viagem da família do ano. Gente, quantos imigrantes não podem fazer isso? Quantos imigrantes estão trocando a liberdade, o tempo com a família, o tempo que os pais estão envelhecendo, e você não vai ver mais. O jogo da vida não tem retorno. Você está jogando o seu tempo, né? E, Renato, me diz uma coisa, o que é que você faz aqui nos Estados Unidos? Conta pra gente. Hoje eu trabalho no Whole Foods. Aliás, eu tenho 29 anos que trabalho no Whole Foods. Há muito tempo. Praticamente foi meu único emprego nos Estados Unidos. Uau. Muito tempo. E você gosta? Me conte. Mas é muito interessante, né? Gosto e faço de olho fechado, porque tem muitos anos que eu estou fazendo o mesmo trabalho. E tenho aprendido muito com Whole Foods. Mesmo não entendendo, mesmo algumas pessoas, as boas pessoas que aparecem, te dando uma luz aqui ou ali, eu tenho aprendido algumas coisas interessantes no Whole Foods. Na parte financeira e na parte da minha vida. Mas uma coisa que você falou e eu achei interessante. Uma coisa interessante é que quando você tem o dinheiro, exatamente o dinheiro, ele te dá paz, ele te dá tempo para você, te dá tempo às outras pessoas, ele te dá conscientização, eu diria, porque você consegue parar e pensar tanto de que está indo no caminho certo. Aquela coisa de ter que viver de pagamento a pagamento, ou a dívida que está no cartão de crédito, ou a dívida que ela vai vir e ela precisa ser paga, te dá a independência. As pessoas falam, dinheiro não traz felicidade. Provavelmente ele não traz felicidade se você não estiver bem com você, se você não tiver uma educação financeira com você, porque ele contribui, mas isso vem de você. Você usa o dinheiro a seu benefício, não ser o escravo do dinheiro. As pessoas confundem isso muito. O dinheiro ele traz uma tranquilidade de espírito. É igual cartão de crédito. Quando você aprende a usar o cartão de crédito, ou o empréstimo, ou dinheiro a seu benefício, é gratificante, não ao contrário. Então, a educação financeira ela justamente é para isso. É para você tirar aproveito das coisas boas que existem. Mas se você não aprende, você acaba virando mais uma peça do jogo e vai
passando-se os anos, você vai, não vê o resultado, está atrás. Tantas pessoas, tantos imigrantes que estão atrás, trabalhando tanto e não consegue. Tanta gente que eu conheci, que morava nesse país, fez muito dinheiro, voltou para o Brasil e alguns anos depois precisavam de voltar de novo. Por quê? O que aconteceu? Então, essa é a questão. E, Renato, como era a sua vida financeira antes do curso Ricos na América? Então, com dívidas, perdendo dinheiro todos os lados, trabalhando, tendo alguns benefícios da companhia, sem saber exatamente o que era, não sendo informado, aliás, tendo as informações para mim necessárias, mas um tanto de informação, sem saber por onde começar, o que é, não tirando proveito. Então, era uma constante montanha-russa, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E no final, tendo que trabalhar 2 empregos, porque todo mundo fazia isso, então vamos trabalhar, vamos fazer dinheiro, e vamos mandar tia todo o Brasil, vamos mandar. E o incrível é que quando a gente chega aqui, a gente é imigrante, existe essa coisa no Brasil das pessoas querer dinheiro. Vamos comprar casa porque fulano de tal chegou aí, comprou casa, comprou carro e não precisa. Então eu comecei a entrar nessa, desde quando eu cheguei, é como se eu estivesse aqui, mas morando no Brasil. Uhum. Trabalhando, fazendo dinheiro e mandando dinheiro. E por que você parou? Porque chega um momento que eu demorei alguns anos para mim desligar do Brasil. Desligar no termo de eu estou aqui, deixa eu caminhar com as minhas próprias pernas aqui. Porque existe o controle de dentro de casa, quando você sai, esse controle ele continua, mesmo que diretamente ele continua. Eu, como era muito imaturo, muito ingênuo, então foi muito fácil desse controle ter continuado por alguns anos. E justamente por isso, trabalhando, não fazendo nada, mandando dinheiro todo para o Brasil, e o dinheiro comigo aqui, eu não tenho experiência, gastando ou perdendo dinheiro. E o que é que você diria para o imigrante que está igual você lá no passado, mandando todo esse dinheiro para o Brasil? Tem que parar e começar e analisar se realmente esse dinheiro ele está sendo gasto no momento certo, porque cada um tem uma dificuldade, né? Cada pessoa tem a sua própria realidade, a sua própria dificuldade. Se esse dinheiro ele é enviado para o Brasil porque é necessário, tudo bem. Mas se esse dinheiro é mandado para lá para comprar casas, carros, fazenda, gado, não existe erro de fazer isso. Só que você vive aqui. E as pessoas no Brasil, por essa cultura, por essa inconsciência de querer o dinheiro, vamos investir. Eles estão usufruindo do dinheiro lá. Você está aqui, trabalhando todo dia, neve, sol, chuva, cansaço. Isso tudo vai pesando. Chega um momento, é como que isso é o início da desilusão, vamos dizer assim. Porque você não vê o que você está fazendo, você está investindo tudo no Brasil, salve se alguém no Brasil não tomar isso. Porque tem vários casos que as pessoas trabalham desesperadamente aqui para fazer a vida no Brasil, sem ter vida aqui. E quando chega lá, não tem nada. Perdeu tudo. Essa é a maior desilusão. Então, é buscar conscientização, é saber, peraí, deixa o que eu quero, deixa eu ver qual é a maneira certa para fazer isso. Se você tiver que gastar 100 anos para fazer dinheiro, para investir esse dinheiro, talvez você gastaria 30, 40 para multiplicar esse dinheiro muito mais rápido. Não é mais vantagem?
ter menos tempo para multiplicar dinheiro, saúde e tempo para você usufruir desse dinheiro. Tem muita gente que fez muito dinheiro nesse país, foi para o Brasil, aliás, fez muito dinheiro aqui, não viveu, não conheceu nada, saiu do Brasil para um país que te oferece tudo, não soube aproveitar, porque não tinha tempo, porque precisava de fazer dinheiro, porque precisava de mandar dinheiro para o Brasil. No final, foi para o Brasil para gastar o dinheiro em si, porque a doença já tinha, porque a saúde já tinha ido embora. Então, tudo Exato, isso muito bom. E assim, Renato, você falou algo muito importante, Rico na América, presta atenção. Verena, por que eu não tenho que mandar dinheiro para o Brasil? Você pode mandar, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não mora no Brasil. Eu conheço imigrantes, inclusive tem um na minha própria família, que ele conseguiu, foi sorteado pela loteria do Green Card. Ele juntou fortunas no Brasil, ficou aqui a vida inteira na América, numa vida miserável, morando num quartinho só para juntar dinheiro e mandar para o Brasil. Foi para o Brasil quando ficou doente. Que vida que viveu? Chegou no Brasil doente para gastar o dinheiro com remédio, com hospital e plano de saúde. Tem imigrante que vive na América juntando. E não conhece um estado americano. Uhum. Tem imigrante que não conhece a Disney. O Renato está falando aí o sonho. Não conhece a Disney. Tem imigrante que não conhece, que mora nos Estados Unidos, mas às vezes não sai dali. Entendeu? Quando você imigrou, você decidiu que sua vida não ia ser mais no Brasil, porque você vive aqui. Quando você acorda todo dia, você vive aqui. Gente, não vale a pena viver uma vida miserável também, esperando um futuro que pode não chegar. Uma vida miserável na América para construir fortuna no Brasil e você pode nem aproveitar desse dinheiro, vai ficar para os outros gastar. Comprar sua casa na América, viver com dignidade na América, não precisa ostentar, viver em paz. O bem mais valioso que vocês podem ter é tempo para viver a vida, e tempo para viver a vida é pago com dinheiro. O tempo que vocês querem para viver, Verena, eu estou envelhecendo na América, eu sei. Mas você está pegando o dinheiro de ser um dia de vida e jogando numa bolsa. Quanto é que custa a sua diária de trabalho? Ah, Verena, minha diária de trabalho custa $300. Vamos chutar aqui. Aí você entra ali na loja no final de semana e joga $300. Às vezes, para comprar mais um do mês, mais um sapato do mês, mais uma camisa do mês, às vezes não tem nem espaço para guardar, porque aqui na América, quem não mora no subúrbio, que tem aquelas casas gigantes, não tem nem espaço. E outra, quem mora nessas casas grandes, em vez de estar vivendo a vida, está gastando tempo arrumando as tralhas que comprou. Aquelas máquinas de fazer sorvete que nunca faz sorvete, máquina de cozinhar ovo, máquina de fazer pipoca, máquina de fazer sorvete. O basement é lotado dessas máquinas que a gente não usa. Minha irmã me deu, quando eu casei, um negócio de cozinhar ovo. Vê se eu uso. Minha filha, eu boto o ovo na panela, 2 dedinhos de água e ele cozinha do mesmo jeito que aquele ovo chique. Você entende? Então, Rico na América, às vezes a gente complica a nossa vida. Isso é só um exemplo para dizer que vocês complicam a vida de vocês. E o que traz felicidade, no fundo, é gastar tempo com pessoas, com seus filhos, com sua esposa, viajar, conhecer lugares, guardar dinheiro para o futuro. Por quê? Porque você é imigrante. A vida do imigrante é o quê? Um roller coaster. Um dia a gente está embaixo, um dia a gente está em cima. E se muitos de vocês um dia pegar uma hérnia de disco, né? Um apêndice. Eu tenho um amigo que trabalha na construção, ele teve problema com apêndice e ficou 20 dias sem trabalhar. E quem não tem dinheiro guardado? Como é que vocês vivem a vida assim? Vocês estão trocando de valor. Verena, eu amo minha... Aí bota no Instagram uma coisa que... a frase de efeito. Eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo minha família. Mas no final do dia, o seu amor só é palavras.
Porque no final do dia, você pega o dinheiro que você ganha, você compra de bolsa, de sapato, de tranqueira. Você não está juntando dinheiro para sua aposentadoria, você não está juntando dinheiro para seu marido ou sua esposa estar brigando de dia à noite porque você não tem a vida financeira organizada. Você não está investindo no futuro do seu filho. Você não está investindo no seu casamento. Você não está investindo na coisa que é o maior motivo de divórcio no mundo. O maior motivo de divórcio no mundo, número 2, na verdade. Eu discordo, eu acho que é o número 1. São problemas financeiros. Vocês fecham o olho para isso. Aí na hora, ontem foi Dia das Mães, é dar flor, dar presente. E não é isso só que faz com que um relacionamento sobreviva no longo prazo. O que mais faz um casamento sobreviver no longo prazo, primeiro espiritual, a parte espiritual, né? E segundo, você aprender a cuidar das finanças da casa. Sua esposa, ela quer se sentir segura, e o marido também. E dinheiro traz segurança. Tá certo? E, Renato, se você fosse listar pra gente tudo que você conquistou com treinamento, com curso Ricos na América, o que é que você diria? Ai, tanta... São tantas as vantagens. Emoções, né? São tantas emoções. A primeira é você. Depois, as vantagens. Uma reserva de emergência. Eu aprendi. Eu não sabia disso. Indiretamente eu tinha, mas não sabia o que era. As pessoas não entendem o que é uma reserva de emergência. É justamente para quando a coisa ficar feia, você não precisar sair pedindo dinheiro emprestado para as pessoas, porque é um assunto bem complicado. Depois, aprendi a eliminar as dívidas. Você ter controle de você. Entrar dentro de uma loja é o melhor teste para uma pessoa saber se você tem controle ou não. Saber dominar, entrar em um lugar e saber dominar o que você, se realmente você precisa ou não. Olhar é ótimo, mas é teu domínio. Depois, o dinheiro que você tem, não esperar juntar. Eu vou juntar o meu dinheiro para mim investir ele. Não existe isso. Dinheiro gera dinheiro. Não precisa de juntar para poder investir. Você, com o pouco que você tem, você vai se investindo. Uma outra coisa maravilhosa que eu tinha, que eu não sabia, que eu não aproveitei, é o famoso 401k, a aposentadoria. Os dias estão passando, a gente vai ficando velho, as dores vão aparecendo, não tem como negar. Então, eu dar o valor a esse benefício que eu sempre tive, mas que eu não aproveitei. Se o 401k não existe, existem outras opções, como eu aprendi. As contas do IRA, famoso Roth Traditional. O que mais que eu poderia dizer? Eu não sei. E quanto você conseguiu juntar? Quanto você conseguiu juntar e multiplicar nesse período todo, Renato, que você está aqui, que te trouxe mais consciência? Se você tivesse como também, eu não sei se é possível fazer essa conta, porque muitos de nós, gente, isso é muito importante, vocês estão me assistindo, tá? Vocês têm que contabilizar, na hora que a gente está fazendo a conta do patrimônio geral da gente, não é só o que eu tenho no banco, são várias coisas, né? Exemplo, se vocês que estão aí me assistindo comprou uma casa, conta. Se você comprou um carro, conta. Se você pagou 20 mil de dívidas, conta, sabe por quê? Você estava menos 20 abaixo. Se você quitou cartões, conta. Se você melhorou seu crédito e você consegue juros mais baratos, isso também é multiplicação, porque pensa aqui junto comigo. Vamos dizer que eu tenho uma prestação de uma casa de 3 mil dólares. Por quê? Porque quando eu comprei essa casa, meu crédito era horrível. E aí, o banco, ele mensura quanto ele vai te cobrar de FII, né? De mortgage, com base nesse seu crédito, no seu histórico.
Como lá atrás o histórico era ruim, a taxa de juros era ruim, tá? Aí vamos dizer que você aprende a melhorar o seu crédito. Você entra de novo em contato com o banco e fala que seu crédito melhorou. Com isso, o banco abaixa a prestação da sua casa. Vamos dizer que o banco abaixe $500. Gente, se o banco abaixar $500 da prestação da sua casa, já são $6.000 anual, já é uma viagem bacana aí da família de vocês. Então, gente, tudo isso precisa ser contabilizado, colocado no budget, colocado no papel, para vocês não ficarem frustrados, achando que não está tendo evolução. Ah, Verena, eu acho que eu não evoluí em nada. Aí você vira aquele ingrato, sabe? Aquele ingrato, e aí isso te desanima e você não continua na caminhada. É aquela pessoa que fala, eu só perdi 2 quilos, aí vai lá, come 2 pizzas, 5 bolos de chocolate, e aí recupera tudo de novo, né? Então, assim, o ideal é vocês contabilizarem todas as conquistas, porque são essas conquistas que vão te dar fôlego para você continuar caminhando e conquistando mais, porque você vai ver o resultado. Então, Renato, se você fosse falar todos os pontinhos que você conquistou, não só financeiramente, mas questões indiretas, o que você diria? Você está falando em termos de dinheiro, em termos de quantidade? De quantidade, termos de o que foi que as informações cresceram no seu 401k, por exemplo? Você teve aquela informação. Qual foi a ação que você tomou para crescer seu dinheiro do 401k, por exemplo? Igual eu estava dizendo, o meu 401k sempre tive, mas eu não tinha as informações necessárias para saber o que era, qual o benefício que eu teria em longo prazo, porque as pessoas querem resultado para agora. Não existe resultado. Tudo precisa de um tempo para poder começar a acontecer. No meu caso, o meu 401k, que é a conta de aposentadoria, a minha companhia ela não faz o match, o famoso match. Quer dizer, você contribuir, a companhia colocar uma certa quantia ou contribuir o mesmo tanto na sua aposentadoria. Com o curso, eu aprendi que já estava percebendo que o meu 401k não sobe. Ele continua sempre na mesma quantidade, na mesma quantia. Com o curso, eu vi que eu tinha possibilidade, fora do 401k, para ganhar tempo com isso. Já que meu 401k não cresce, eu posso conseguir fazer a diferença numa outra conta, que seria, no meu caso, eu optei pela Roth, que é a 7.500 por ano. Você investir nessa conta, fazer os aportes, fazer as contribuições na conta de 7.500 por ano, e com isso investir nessa quantidade que você coloca para o seu dinheiro crescer, multiplicar. Aprendi no curso juros compostos, que eu nunca tinha imaginado. Quer dizer, o lucro que você tem, você reinveste de novo nos seus mesmos investimentos para que eles continuem crescendo. Isso também a longo prazo. Nada é para hoje ou para amanhã. Precisa de um tempo para isso começar a fazer diferença. Desde janeiro, quando eu comecei o curso, esse lucro, eu estou vendo ele crescendo. Coisa que antes estava lá parado. A mesma conta da reserva de emergência. Comecei com os $18.000, estou chegando aos 32 agora, já vendo lucro. A própria Marcos já ofereceu, se você quiser me emprestar o dinheiro por 10 meses, eu te pago R$4,90. Eu pensei, eu tiro esse dinheiro da minha reserva ou não? Mas perder esse juro seria bobagem. Então, tirei o dinheiro, coloquei ela 10 meses para me render. Seria aquela opção que eu estava, logo no início eu falei, dos cheques, que eu usava os cheques. Se eu soubesse dessa cartada, eu tiraria as taxas que o banco me cobraria
para me dar 12 meses sem juros, eu já tirava o lucro na própria conta da Marcos, por exemplo. Então, são coisas que você vai aprendendo. É gratificante. Porque eu precisava, eu queria aprender isso, mas eu não sabia por onde eu começava. Então, isso veio para mim, quando estava em dezembro no Brasil, isso apareceu para mim. Assim, eu não posso perder. Deixa eu ver o que é isso. Eu preciso saber o que é. Uma outra grande coisa é aprender a melhorar o credit score. Porque realmente faz a diferença. Se você tem um credit score alto, as chances são muito mais. E até no curso eu comentei isso. Quando você não precisa pegar dinheiro emprestado, as portas se abrem todas. É incrível. Por quê? Porque o seu esforço, o conhecimento que você vai adquirindo vai te abrindo as oportunidades. Não é que você não precisa, mas uma hora lá na vida você precisa de um empréstimo, bom, aparece. Por quê? Porque você fez o seu trabalho e você, é a forma de você saber que você merece. É o presente no final da espera. Não é interessante isso. E uma outra coisa que eu ia falar, e que eu esqueci no momento. E Renato, eu estou vendo aqui o seguinte. Eu estou vendo que você começou com $18 mil e você já tem 31.600. É isso mesmo? Você conseguiu quase dobrar seu patrimônio? Eu não. Se você me apertar para me te contar o segredo, eu não sei, mas parece que está tudo caminhando. Parece que quando você começa a colocar, a andar nos trilhos, sem que o trem venha te pegue, isso vai acontecendo normalmente. Eu comecei com 18, cheguei nos 31 e nos 31.700 de lucro. Os $200, né? Seria o quê? $218 até agora. Isso está crescendo. A mesma coisa no meu Roth IRA, que eu comecei com 1.800, abri a conta, tá caminhando. Eu estou me pegando, olhando os estoques, o preço de estoques. Antes eu olhava, mas o que é isso? Não sei, não entendo. Não. Hoje não. Hoje eu tenho interesse de estar olhando, como é o preço. Eu acho que eu vou comprar. Eu tenho um pouquinho, vou lá e pego e compro. É benefício. E às vezes eu tenho me pego de... poderia comprar um tênis novo. Mas eu não preciso. Não. E já sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro já tem um propósito para ele. Agora, nesse final de semana, eu poderia ter trabalhado as minhas 40 horas normais, tranquilo, vindo para casa, mas tive a chance de trabalhar 100. Lembrei da Verena. Se o patrão te der uma chance para você ganhar um dinheirinho a mais, faço. Vou trabalhar os 100. Trabalhei, chego em casa, morto. Mas esse dinheiro já tem um propósito. Então é isso. É muito interessante isso. Parece que a consciência vai te falando assim, ei, peraí, não é não pode mais, você não pode mais. Você já conhece, não tem naquela frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Uhum. Você começa a ter conhecimento, você vai se despertando, você vai vendo que existe uma outra direção. Aquela que você quer fazer de novo, não dá mais, não é mais para você. Você já pôde ser aquilo, não tem como mais. Agora aqui para frente é uma outra história, uma outra estratégia, um novo estilo, um novo caminhar. É muito interessante. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão assistindo. Façam esse teste. Se vocês fizeram esse teste, quero que vá no meu direct me contar. Pensa assim, mentaliza na sua cabeça, de forma falsa, que você quer comprar um carro vermelho. Quando você quer comprar um carro vermelho, parece que você vê o carro vermelho em tudo que é lugar. Não tem muita gente que tem carro vermelho, mas porque na sua cabeça tá que você quer comprar o carro vermelho, você começa a observar carro vermelho.
tem algumas conquistas que eu consegui esses últimos tempos, e tem gente que falou assim para mim, Verena, como você conseguiu isso? Eu fiz, caramba, porque virou, entre aspas, uma obsessão. Eu botei na minha cabeça. E aí, todo dia eu olhava preço daquela coisa que eu queria comprar, né? No caso, para vocês que estão aqui agora, vou falar rapidinho. Eu saí de Nova York no Covid, né? Foi a cidade mais afetada do mundo, né? Pelo Covid. E meu marido foi transferido, acabou que a gente aceitou para ir embora daqui. Mas eu sempre quis voltar. E a gente conseguiu um grandíssimo deal para voltar. E todo mundo que mora aqui, né? Quando eu comentei e tal, falou, cara, como você conseguiu? Sabe como eu consegui? Desde 2020, eu fiz uma planilha no meu computador e eu olhava os preços todos os dias da área que eu queria morar. Eu olhava, mapeava as casas, eu tiro o print das casas com preço. Eu comecei a saber, talvez até mais do que corretor de imóveis, o preço dos imóveis, o preço dos aluguéis, o que é uma casa cara, o que é uma casa barata, porque como é que você vai saber o que é caro e o que é barato? Você só sabe se você comparar, né? E como é que você não é enganado? Quando você sabe o preço de tudo, é muito difícil um corretor te enganar. Eu vinha com tudo na mão. Eu tinha files no meu computador. Então, quando eu achei uma oportunidade, eu consegui reconhecer essa oportunidade. Sabe por quê? Porque eu sabia o preço real. E quando a oportunidade chegou, eu fui lá e fiz a proposta. Sabe por quê? Porque eu estava pensando naquilo, era o que eu queria, estava no meu radar, eu busquei, estudei, batalhei, fiz planilha. Agora, o distraído nunca vai conseguir conquistar as coisas que Renato e que eu conquistei. E que os meus alunos conquistaram, sabe por quê? Porque ele não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento não tem discernimento do que é bom. Você só sabe o que é bom quando você tem comparação com o que é ruim ou com um preço que não está tão ok. Vocês estão me entendendo? Então, quando o Renato fala aqui que hoje ele olha o preço das ações e ele está comprando oportunidade, é porque ele tem conhecimento. Ele sabe olhar quanto a ação estava 5, 10 anos atrás e o preço dela agora. E ele sabe que empresas como Amazon, Apple, não são empresas que vão quebrar do dia para a noite. Então, se você quer conquistar algo na sua vida, isso tem que estar no seu radar. Por que você compra blusinha, sapato, tranqueira? Porque é isso que você faz o dia inteiro. Você fica o dia inteiro ali, vendo o preço da blusinha, vendo o preço do shampoo que você quer comprar, você tendo 50 shampoo para vencer no banheiro. Aí é isso que você sabe preço. Você só sabe preço de tranqueira. Pode ser que antigamente o chefe de Renato falava assim, Renato, quer trabalhar 100 horas? Ele, eu não. Que nada, hoje tem um forró ali em Boston, eu vou, tá tudo certo. Mas como o Renato está focado no propósito, Renato já tem dinheiro, já tem propósito para aquele dinheiro. E aí Renato está atento às oportunidades. Hoje ele já sabe agarrar as oportunidades, porque ele sabe o que ele vai fazer com o dinheiro, ele sabe o que ele vai conquistar, ele sabe para onde o dinheiro vai. E o que é que ele quer conquistar com aquilo. Enquanto vocês continuarem dormindo, amei o que Renato falou, vou usar hoje a semana inteira essa palavra. Enquanto vocês continuarem dormindo, vocês vão continuar com a mesma vida que vocês têm. Porque o carro vermelho só está na minha cabeça porque eu desejei, mesmo sem ter dinheiro para comprar. Quando eu tive meu primeiro emprego, eu recebi um panfleto na rua de um apartamento e eu falei, eu vou comprar meu imóvel. Com 20, 21 anos, eu tinha um imóvel quitado. Foram anos a fio de sacrifício. Enquanto meus amigos estavam lá no camarote de Salvador, trocando de carro, eu estava juntando cada centavo para dar entrada. Então, se você não mensurar o que você quer na vida, você vai ser submisso às consequências do que vier, tá? E, Renato, o que aconteceu com o seu patrimônio depois do curso Ricos na América? Consegui reorganizar minhas finanças, consegui entender como é que funciona, consegui saber como investir e, lógico, o dinheiro ele está, em longo prazo, ele está subindo, ele está crescendo. E uma coisa interessante que durante o curso você disse,
quando você se rodeia, não sei se essa palavra é certa, quando você se cerca de pessoas, são essas pessoas que fazem muita influência com você. Verdade. Eu até vi essa semana uma pessoa dizendo o seguinte: a pessoa inteligente, ela está surround, ela tá ao redor de pessoas que têm a mesma afinidade. Quando você começa a falar diferente, as pessoas vão se distanciando. É muito interessante isso. Eu não tenho muitos amigos. Se eu for contar nos dedos, eu tenho um amigo brasileiro. Não é que eu não gosto de brasileiros. Eu tenho uma certa dificuldade, primeiro, com brasileiro. Não sei por que isso é normal. Acho que... não sei. Mas... e às vezes eu fico questionando, assim, meu Deus, por que eu sou tão sozinho? Eu não tenho muita facilidade de ter pessoas ao meu lado. Eu entrei nesse assunto porque... muito bom. É o que eu aprendi no curso e fez muito sentido. Porque quando você começa a falar coisas interessantes, não existe muita gente que consegue entender e receber isso. Verdade. Porque as pessoas estão falando muitas coisas que não precisa, muitas coisas que não são aproveitáveis. Toda aquela história que a gente já sabe. Isso. E esse amigo meu, que mora na Flórida, é uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa que tem uma organização financeira espetacular. Eu nunca entendi como que ele conseguia fazer muitas coisas. Mas é isso. É porque quando você vai se enchendo de conhecimento, é difícil começar a conversar com as pessoas. Elas não querem escutar, só querem falar. E isso, financeiramente, aproveitando isso que eu comecei a conversar, é justamente isso. Com conhecimento financeiro, isso vai se destacar mais. Mas, ao contrário, as pessoas que comungam da mesma forma de conhecimento, você tem um outro... o campo vai se abrindo. Não é muito grande, mas ele existe. Entendeu? E isso é constante. Quanto mais você vai se percebendo que você cada vez mais vai se... como que eu vou dizer? É como se estivesse caindo dentro do poço com as mesmas pessoas que falam as mesmas coisas, que tem muito para oferecer. Ei, tem isso aqui. Ei, tem isso aqui. Aproveita isso, aproveita aquilo. Ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Isso é muito interessante. Verdade. E eu tenho... igual eu falei com a Ana Maria, não sei como, mas eu vejo a Verena todos os dias. Tá? Toda vez que eu abro o telefone, eu vejo a Verena. Eu vejo a Verena nas lives, eu vejo a Verena aqui. E cheguei até a brincar com ela, falei assim, Ana Maria, eu vejo a Verena aqui em casa. Eu consigo ver a Verena me falando, conversando. Você está ficando doido. Mas é interessante, porque é muita coisa para aprender. Não sei se... e a gente vai crescendo, fez total sentido. E isso acontece comigo também, com outras coisas aqui que estão na minha cabeça também. Mas aqui, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai adquirindo... eu vou dar um exemplo para vocês. Quem vai para o forró, anda com quem vai para o forró. Quem gosta de show de rock, anda com quem vai para o show de rock. Quem anda com o povo da igreja, anda com o povo da igreja. Quem vai para a igreja, anda com o povo da igreja. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Essa semana eu vou falar de uma coisa que me falaram no Instagram e tocou meu coração. Boa parte do que vocês são hoje foram as amizades que vocês fizeram no high school. Eu tenho muito amigo que se perdeu no high school, usando droga, bebendo demais, não assistiu às aulas, não terminou, não foi para a faculdade. Ambiente. Eu vou dizer uma coisa, se você é mãe e pai nessa noite, escuta uma coisa que eu vou te dizer que salvou minha vida. Ambiente. Meu pai era um cara muito pobre, eu morava numa das áreas mais violentas da cidade, o centro histórico tomou conta dos bandidos. Meu pai me trancava em casa e eu só ia da escola para casa, da casa para a escola. Meu pai disse que se um dia eu fizesse amizade com o povo daquele bairro, seria o fim da vida dele.
E deixa eu falar uma coisa para você. Meu pai me salvou, porque muitas das pessoas que moravam naquela área hoje, eu voltando lá, tiveram um fim tristíssimo, que não vale nem a pena eu falar aqui o fim dessas pessoas. Se você tem um filho, ou você mesmo, se esforce para andar em melhores ambientes. As pessoas, quando você anda em melhores ambientes, vão te levar para cima. Só com o pensamento que elas têm. Hoje eu estou tendo acesso a alguns ambientes. Essa semana mesmo, eu fui na Bloomberg, visitar a Bloomberg. Me fizeram um convite e eu saí de lá com a minha cabeça fervendo com o que eu aprendi. Com coisas que eu vou implementar aqui no Ricos na América. Gente, se eu não tivesse acesso àquele ambiente, eu não teria essas ideias. Muitos de vocês não estão conseguindo sair do buraco que se meteram por conta do ambiente. Isso é psicologia, eu estou estudando agora. Eu até comentei no meu Instagram. Eu estou estudando muito neuropsicologia para conversar com vocês nas lives. Você é fruto da mente. E a sua mente não consegue alcançar aquilo que você não consegue enxergar. Meu pai foi um cara que nunca saiu muito da área ali dele. Porque um cara do interior não teve muita oportunidade. Mas ele me deu a oportunidade. Você sabe, no carnaval ou num show, quando alguém bota alguém aqui no ombro, Renato, alguém pega, bota a pessoa aqui no ombro, né? Ou é namorado, ou é filha, para a pessoa enxergar o palco. Meu pai foi um homem pobre, mas ele fez isso comigo a vida inteira. Ele não conseguia enxergar o palco, mas ele me deu o ombro dele, o sacrifício dele, o trabalho, o dinheiro para que eu pudesse enxergar. E com essa visão que ele me deu, eu consegui chegar onde eu estou hoje. Você não vai conseguir dar visão a seu filho se você não tem visão. Visão se adquire com ambiente e conhecimento. Se você está andando no ambiente da fofoca, no ambiente dos brasileiros que estão fazendo, que tem os brasileiros excelentes, mas tem brasileiro que só Jesus na causa, como qualquer lugar do mundo, tá? Escolha com quem você anda. Quem anda com porcos, farelo come. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Hoje eu vou contar uma coisa para vocês aqui em segredo, viu? Depois da edição aí, os meninos da edição cortam. Ó, deixa eu falar com vocês um segredo, Renato. Hoje, quando você tem rede social, eu me preocupo hoje muito mais com minha imagem. Por quê? Porque hoje a empresa cresceu e eu tenho um liability nas minhas costas. O que quer dizer isso? Hoje, dependendo do que eu falo, pode gerar uma repercussão até de uma empresa ou alguém me botar na justiça. Então, eu tenho que ser responsável pelo que eu falo. E deixa eu contar um segredo para você que está me assistindo. Eu me preocupo muito com quem eu ando e o que eu filmo. Porque as pessoas vão me vincular com aquela pessoa que eu estou ali do lado. Se é um político bandido, vai dizer, Verena, com aquele político bandido deve ser igual a ele. Verena, com aquele cachaceiro, aquele cara ali que já foi preso 2 vezes. Eu não vou em todo lugar, não. Tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. Todos os dias eu recebo propostas de eventos, festas, podcast. Se eu aceito um por ano, um convite por ano é muito. Sabe por quê? Porque diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Vigiai com quem você anda. Essa pessoa vai entrar na sua mente e vai mudar os seus pensamentos. Seja em forma de música, seja em podcast, seja a blogueirinha que você segue e vê todo dia ela falando bobagem ali. Grava isso no seu coração. Conselho de Rica na América, assim, conselho que eu daria para um filho meu. Se você quer inspirar seu marido, seu filho, sua comunidade, seja o que você fala que você é e ande em ambientes que vão te possibilitar ser uma pessoa melhor. Porque é o ambiente que te faz. E o ambiente que te destrói sem você perceber é o ambiente. E se puder, se você tem um filho hoje, livra seu filho do mal.
fiscaliza o ambiente dele. Se eu te contar o que meu pai mais fez na minha vida, a palavra é pastorear. Meu pai olhava eu saindo da escola e eu chegando em casa. Né? Teve uma época da minha vida que eu já contei para vocês no Instagram, agora lá estou contando minha história, que minha mãe era a maior renda da casa e minha mãe ficou desempregada com a quebra do Banco Econômico do Brasil, não sei se muitos lembram. A gente foi para Lona. Eu fui estudar numa escola do lado da minha casa. Não era pública, mas é só Jesus. E meu pai conseguia ver a porta da escola do bar dele. Meu pai tem um boteco até hoje lá, no bairro onde eu moro. E ele conseguia avistar de longe a porta da escola. Quando dava o horário que o sino tocava, ele estava na porta, ele deixava o boteco com o funcionário e ele ia para a porta olhar a hora que eu ia sair. E ele olhava a caminhada desse lugar até a casa que ele sabia que não tinha dinheiro para pagar uma escola boa. Era da casa para... Meu pai não vai para lugar nenhum. Você vai para casa, que você tem banca de tarde, que você tem não sei o quê, você não vai para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque ele não tinha condição de me oferecer algo melhor, mas ele deu o que ele podia e me fiscalizou e me direcionou. Você que é pai, que é mãe, cuidado. Eu estou vendo muitos filhos de brasileiros se perdendo na América. Mas muita gente. As drogas estão levando boa parte dessa geração. E é um piscar de olhos. É o ambiente, é a amizade, é um colega da escola que vai botar a vida e o futuro do seu filho a perder, tá certo? Guarda isso no seu coração, que essa palavra me tocou agora com o Renato falando de ambiente, e eu queria te dizer isso, tá? E Renato, quero te fazer 3 perguntas para não te tomar muito tempo. Primeira, você conseguiu multiplicar seu patrimônio? Consegui. E eu esqueci agora, eu lembrei o que eu precisava te falar antes. Acima disso tudo, tem a conta na corretora, porque o meu 401k já era da Fidelity. Então, pegando uma informação aqui, tentando saber o que era aquilo, não entendendo nada que faria, dando tiro no escuro, abri uma conta na brokerage account. E pesquisando, cheguei na conclusão que eu poderia ter comprado alguns index, também abri uma conta ali para dinheiro, tá? Para ver se eu conseguia fazer dinheiro. Concurso, aí eu entendi como é que faz essa tarefa para poder, a longo prazo, crescer o dinheiro. E então, como você se sente, Renato? Como você se sente hoje? Diante de tudo que você já conquistou e da sua perspectiva de futuro? Verena, eu acho engraçado, porque eu não sou do tipo de pessoa que fico, eu tô conseguindo, eu tô no máximo. Não, eu sou bem o pé no chão, muito. As pessoas me têm como, Renato é simples, ele não... Parece que não é eufórico, não é isso. É porque eu tô vendo que a coisa tá dando certo, disciplina é uma coisa muito difícil de conseguir. Então, estou me disciplinando muito para manter isso, porque eu não quero sair desse ritmo. É muito... O resultado, eu estou vendo o resultado. Então, estou aprendendo, não sei praticamente nada, fazendo a tarefa, porque você estuda, você aplica, você vê o resultado. Eu estou vendo o resultado. Uau! E se eu coloco todas as tudo isso? Seu sentimento? Sabe, tranquilidade. Eu sinto tranquilo. Sabe aquela coisa assim, eu tô tranquilo. Eu vejo muito, eu observo muitas outras pessoas. Eu vejo o dia a dia. É muita gente perdendo muito tempo com muita bobagem. E quando você dá uma sugestão, ei, acorda, não faz isso, você está perdendo tempo, as pessoas não entendem, então você segura. E essa sensação de ir trabalhar, porque você não precisa do trabalho, em termos de, eu não estou esperando o dia do pagamento. Eu vou trabalhar tranquilo, eu sei que está tudo tranquilo. Então, isso é a famosa paz de espírito.
estou tranquilo, porque eu estou colocando o que eu estou aprendendo em prática para dar resultado, está dando resultado. Então, quando eu somo todas essas contas que eu consegui me organizar, está passando de 100 mil, Verena. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu não conto patrimônios no Brasil, porque eu já cheguei nesse ponto. Mas eu excluí isso fora porque isso está no Brasil. Mas está dando certo. Se está dando certo, é porque funciona. Muito bom. Mas uma outra coisa que eu achei muito interessante no Whole Foods é o seguinte: as pessoas que têm informação, as pessoas que sabem como funciona investimento, como organizar a parte financeira, eles estão lá, estiveram sempre lá. Mas são pessoas que não falam a respeito. Igual o chefe da minha loja. É uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito capacitada. E sempre imaginei, assim, se ele sabe, por que ele não fala? Não é que ele não fala, é porque não existe o público para falar. Hoje, quando eu vou conversar com ele sobre o 401k, sobre investimento, ele me dá muita informação que eu consigo entender. Igual aconteceu eu ter uma conversa muito, muito longa com ele, e ele falando a respeito do 401k, que o 401k dele não chega, não tá produzindo muito dinheiro, mas ele tem muito mais dinheiro que eu. Mas é interessante, lá no fundo da cabeça, assim, Verena, foi a Verena que ensinou isso, foi a Verena que está dando aula, foi o time da Verena, que é um escândalo. Tá todo mundo fala a mesma linguagem, todo mundo te ajuda. Hoje eu até brinquei com a Ana Maria, Maria, você não tira folga, porque toda vez que eu preciso perguntar alguma coisa, você me responde. Ela, não, eu tiro folga. Mas é incrível. A informação está disponível, tá sempre disponível. Tá sempre Renato, disponível. teve algo que te impediu de entrar no curso? Algo que você pensava, algum pensamento, alguma coisa que te impediu? Não, nada me impediu. Desde o primeiro momento que eu te escutei, eu sabia que ia... Não sei te explicar. Eu não tenho essa resposta. Mas eu sabia que era uma coisa certa. Você é a segunda pessoa com quem eu investi algo sem conhecer, sem saber que foi a direção certa. Uau. Então, eu não tenho essa resposta. Que privilégio, mas América, que privilégio! É incrível, porque quando você deseja algo, quando você quer algo, quanto mais você falar, quanto mais você desejar, parece que o universo traz para você na hora certa. Não acontece quando você quer, é quando você está apto a pegar a oportunidade, porque senão ela vem mais uma. E foi isso que aconteceu, porque eu precisava, eu desejava, eu queria me organizar, mas eu não sabia por onde. E acho que esse desejo ele foi transmitido e ele chegou na hora certa. Uau! E, Renato, você chegou a buscar alguma outra solução? Porque você já está há muito tempo na América, você já tem 31 anos de América. Você não chegou, você que está envolvido, muitos amigos americanos, trabalhando numa empresa americana, você não pensou assim, sabe, de eu vou ver se eu acho alguma coisa em inglês? Você não pensou nisso na hora que você começou a olhar conteúdo de finanças, não? Não, Verena, é incrível. Há muitos anos, porque não existia internet. Então, era muito mais difícil. Quando chegou a internet, não, é como se estivesse dormindo, é como se estivesse precisando, mas ainda sem saber por onde começar. Acho que é assim, a primeira iniciativa é quando você quer algo. Então, não existia isso. Essa iniciativa não veio. Ela começou a vir quando eu entrei no ritmo de trabalhando, recebendo, pagando dívida, perdendo dinheiro. E quando você também, uma outra coisa, quando você está gastando, as pessoas estão ao seu redor.
É verdade. Quando você Para de gastar com TV. Para de gastar. Eu tinha vários amigos. Cadê eles? Eu não sei onde que eles estão mais. Então é principalmente isso. quando é você, olha, principalmente quando você é o pagador. Tem muita gente que quer reafirmar a autoestima pagando conta para os outros, e o que você está fazendo é colocando açúcar para atrair formiga. O que isso quer dizer? Você está botando açúcar para atrair interesseiros. Ah, Verena, na minha vida só tem brasileiro interesseiro. Lógico, você tem um tanque de criação de interesseiro, porque você que proporciona a situação. A pessoa só vem, eu vou ali, fulano paga para mim, eu sento na mesa, ele paga minha cerveja. A pessoa não tá ali porque ela gosta de você, ela tá ali porque você tá pagando a cerveja para ela. Para de pagar a cerveja, para de ficar bancando coisa para os outros, para de ser o trouxa do grupo para você ver se alguém fica. A gente tem que conquistar as pessoas pelo que a gente é. A gente tem que parar de ser aquilo que a gente não é e arcar com as consequências de ser quem você é. Eu arco com as consequências aqui no Instagram de ser quem eu sou. Tem um gostosinho, né? Tem um gostosinho, mas tem gente que também não gosta de mim, né? Tem gente que, quando você fala o que a pessoa não quer ouvir, a pessoa vira seu hater. Mas você tem que arcar, somos adultos, nós temos que arcar com a delícia e os desprazeres de ser quem somos. Isso é autenticidade e personalidade. Gente, Jesus, agora eu tô assistindo aquele filme The Chosen, viu? Ainda recomendo. Comecei essa semana. Gente, Jesus, meu filho, se você não acredita em Deus, tudo bem, mas foi um homem que veio só para fazer o bem. Olha lá o filme. No final, mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que seja uma pessoa caridosa, né, no filme, no final botaram o bandido e Jesus, que fazia o bem às pessoas, e o povo votou para Jesus morrer na cruz. Você acha que eu tenho alguma expectativa nesse mundo? Você acha que eu tenho alguma expectativa com o ser humano? Não. Nem os elogios. Não, os elogios não me representam. Nem os haters também me representam, porque eu sei quem eu sou, tá? Então, pensa nisso na hora das finanças também, beleza? Se você está atraindo interesseiros, ou se você está colocando sua autoestima, você está colocando sua identidade no lugar errado. E o que você achou, Renato, das monitorias, hot seats, da comunidade? Eu achei pouco demais. Boa anotar. Achei muito pouco. Seria bom se tivesse mais. Que bom se tivesse mais tempo, porque passa muito rápido. Eu não sei. É tanta coisa, é tanta informação. É igual nesse momento. Nós estamos aqui conversando, já passou. O tempo passa muito rápido. Poderia ter muito. Entendeu? Poderia ter muito mais horas para poder conversar, porque quando o assunto é bom, ele é bom, ele vai, ele flui, você vai aprendendo, você vai, sabe, escutando coisas que você não imaginava antes. Isso é muito interessante. Ai, não sei, acho que o curso podia demorar, assim, 1 ano. Só 6 sessões, muito bom. Já anotei aqui as informações, amei. Renato, me diz uma coisa. O que você diria, para a gente fechar com chave de ouro, o que você diria para esse imigrante que está do outro lado, que estava na situação que você estava lá atrás, perdido, sem informação, gastando dinheiro, com dívida? O que você diria para ele nesse momento, que ele está aí te escutando e ele vai escutar essa live gravada no YouTube também? A primeira coisa que eu diria é o seguinte: no momento mais difícil da vida, é o momento mais claro que você tem para saber o que você está sentindo, o que você está passando, qual é o seu futuro, qual as pessoas que você está se socializando. O ambiente, sim, faz a diferença. Existe solução para tudo. Mas a solução só existe, ela só acontece quando você dá o primeiro passo. O primeiro passo não é atrás da solução, é acordar, é saber, é despertar e perceber que você precisa mudar. A mudança é muito difícil, Verena, ela não acontece de uma noite para o dia. Eu sei, meu filho. Então
tem muita gente perdida nesse lugar, que veio, saiu do Brasil para procurar uma vida melhor e não encontrou essa vida melhor aqui. Mas essa vida melhor, ela existe, ela está aqui. Só precisa mudar o modo como pensar. Tem aquela, não sei se você já escutou, mas o brasileiro fala muito isso. O brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil não sai do Brasil. É verdade, já escutei muito. Chega aqui, não quer aprender nada, não quer conhecer nada, não quer buscar oportunidades que existem, perde muito tempo com muita bobagem, com muitas pessoas que não vale a pena. Não estou desclassificando o brasileiro. O brasileiro tem muito brasileiro que é bom. No meu caso em particular, não tive muitas experiências boas com brasileiros. Eu sofri muito preconceito com brasileiro. Mas, à parte, quando você está numa situação difícil, busca-se uma solução. As pessoas podem até não acreditar no que é dito, mas a organização financeira, a situação financeira muda muito, sim. Ela tem uma grande parte que atrapalha. Quando é dinheiro, isso atrapalha muito. Mas quando você chega ao equilíbrio, quando você é disponível para te levantar, para te ajudar, é muito gratificante. Muito bom. E tem muita gente gastando dinheiro com coisa que não vale a pena. Esse dinheiro, faça uma dívida que é um investimento, não é uma dívida, que vai te despertar, te vai dar consciência para saber, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Deixa eu me organizar financeiramente, deixa eu me organizar como pessoa, com metas, para mim sobressair. Você acha que o curso foi um investimento, então? Foi um grande investimento. Eu acordei acho que era 5 horas da manhã para conseguir o curso. 3 horas da manhã eu estava lá. Assim, eu vou conseguir. Já não é eu vou conseguir, eu já estou conseguindo. Muito bom. Porque quando você põe disponibilidade de fazer alguma coisa, você já está fazendo. Verdade. Fiz a minha dívida, concurso, consegui, aprendi coisas que eu não sabia. E as pessoas, a gente conversando, a gente vê que a gente fala de finanças, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de experiência de vida. Às vezes o que eu falei que não tinha nada a ver com o tema, porque eu poderia colocar muito mais coisa na parte financeira. Mas é um conjunto. É um conjunto. Muita coisa que as pessoas falam, a gente para e fala assim, peraí, serve para mim. As broncas que você dá, que eu não gosto, porque eu fico assim, ai, não, será que a Verena é assim? Será que ele é muito... Mas não. São coisas sensatas. Você falou justamente, foi o dedo na ferida. Porque se não fala, você não é verdadeiro. Eu não gosto de briga. Eu corro de briga, corro de pessoa que briga comigo, não gosto. Mas quando você fala a verdade, as pessoas não querem. As pessoas querem que você passe a mão na cabeça delas. A gente aprendeu muito a falar sim. Quando você começa a falar não, você vai saber quem realmente está ao seu lado. Verdade, muito bom. E justamente o imigrante que está batalhando todo dia, está batalhando, está lutando, não está vendo esperança nenhuma, não está vendo resultado nenhum, começa a passar a vida na peneira para ver quem fica, o que fica. Muito bom. Porque aí é o momento certo para você fazer a caminhada. Correndo, para te contar uma história bem rapidinha, eu tinha um amigo de 17 anos de amizade. Eu precisei de terminar a amizade porque foi o momento que eu cheguei à conclusão que não era uma amizade. Eu era o amigo, mas o retorno não era o mesmo.
Uau! Doeu muito, demorou muito para mim deixar isso. Mas eu precisei de acabar com isso, porque o momento que eu terminei, Verena, foi o momento que eu comecei a me levantar. Porque até então eu não sabia, eu não conseguia as coisas, minha vida não ia para frente, nada dava certo. Peraí. Entendeu? É o momento de partida. Então, não sei, para mim é mais fácil tomar decisão assim, mais drástica. Mas as pessoas precisam de analisar o que estão fazendo. Exato. Igual eu estava assistindo um pastor no Brasil, bem famoso, e ele falou justamente isso. Olha ao redor, começa a analisar tudo. Não vale a pena, muda. Tira do caminho porque você tem um foco para seguir. Porque senão Porque você também está, no meio do povão. Você está te perdendo, gente. A gente só tem 24 horas por dia. Se você está perdendo tempo com pessoas e com lugares e com ambientes que não valem a pena, aquela hora do seu dia não volta. Como eu falei no início dessa live, esse jogo, nesse jogo da vida, ninguém sai vivo. Você está perdendo tempo que você poderia colocar num curso, que você poderia colocar em algo que vai melhorar a vida da sua família, o seu casamento. E você está perdendo tempo com pessoas que talvez só estão te colocando para baixo, com ambientes ruins. Muito tempo na internet seguindo gente que não vale a pena. Deixei de seguir todo mundo, já tem muitos anos, anos e anos e anos e anos. Entendeu? E, Renato, você recomendaria o curso Ricos na América? Põe a minha mão no fogo. Pode ir. As pessoas, invista, porque o resultado, ele existe. Se nós todos estamos aqui falando a mesma coisa, conseguindo um resultado, conseguindo tranquilidade, conseguindo manter um nível de tranquilidade, de paz, é porque dá resultado. Fiz o primeiro curso, estou fazendo o segundo curso. Como eu te disse, quando você faz uma coisa consciente, o retorno ele vem. Você gasta o dinheiro, não vou nem falar gastar o dinheiro. Eu investi esse dinheiro já teve retorno para mim. Então, não é uma coisa, não é uma quantia jogada numa blusa, numa coisa que vai estar... No início vai ser alegria, mas depois ela termina uma coisa normal. Então, eu acho que sim. Conhecimento, uma coisa que eu lembrei agora, eu preciso falar. Conhecimento não tem preço. Mas para fechar o que eu quero dizer, as pessoas, porque eu já ouvi, mas você vai ter que pagar um curso, é caro. Vale a pena? Não, acho que não vale a pena. Demorou muito tempo na minha vida para me aprender uma coisa. Nada de graça tem valor. Mesmo que não seja o valor real do custo, ele precisa ter valor. Porque nós, seres humanos, é incrível. Quando a gente paga algo, a gente dá valor. A gente tem aquele preço com que foi pago. O que é de graça, mesmo que seja muito bom, não tem valor. Não tem valor. A pessoa não valoriza, começa a não dar continuidade. Então, pagando, você tem aquela disciplina. Não, eu paguei porque saiu do meu bolso, eu tenho que estar lá, tem que valer a pena. Tem que valer a pena. É assim que funciona. Amei, gente, eu amei o que o Renato falou agora. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos falar um exemplo aqui, porque a bolsa Chanel é uma bolsa desejada. Por que esse carro Lamborghini, esses carros caros são carros desejados? Por que custa caro? Já viu? Deixa eu falar um exemplo. Se você comprar uma bolsa na H&M ou naquela outra ali, Forever 21, você já viu como é que você trata a bolsa? Você pendura ela na porta do seu closet. Deixa você ter uma bolsa, se Deus quiser, primeiro você vai ter seu patrimônio, viu? Depois, lá na frente, você compra a bolsa. Mas vamos dizer que você tem essa bolsa mais cara.
Essas bolsas caras, elas vêm em uma caixa lindíssima. E dentro da bolsa sempre tem um pano para cobrir aquela bolsa. É como se fosse uma joia preciosa. E geralmente as pessoas que têm essas bolsas, elas guardam essas bolsas em um lugar específico. Para o ladrão não pegar, elas escondem. Porque tem valor, custou dinheiro e esforço. Tudo que é de graça você não valoriza. Tudo que é de graça e que é fácil, você não valoriza. Então, a primeira dica que eu vou dar para a gente encerrar com chave de ouro é: como ser humano, se valorize como o dólar, que sempre está em alta. E segundo, se for de graça, você não vai dar valor e você não vai fazer. Justamente porque foi de graça. Você não vai comparecer nas aulas. Você não vai dar o melhor de si, porque não te custou nada. Né? A gente dá valor àquilo que nos custa. Eu vou dar um exemplo aqui. Para alguns imigrantes, né? Não para todos, não vou generalizar, o green card, os papéis é uma grande conquista, né? Só a gente que é imigrante sabe o custo de estar aqui legalmente no país, dentro da lei. Tem muita gente que não mora aqui, que mora em outros lugares, que não está nem aí, né? Porque aquilo não tem valor para aquela pessoa. Mas para a gente tem valor. Então, pare para pensar hoje, a gente está acabando essa live com a reflexão. Coloque energia naquilo que tem valor para você. Pare para pensar no seu marido, nos seus filhos, na sua vida, na sua família. E coloque energia no que tem valor, verdadeiro valor. Ficar arrumando tranqueira que você comprou ao longo da vida no basement da sua casa, que te tira energia, tempo e dinheiro. É onde você está colocando, às vezes, muito valor. Por quê? Porque é onde você está investindo tempo e dinheiro, tá certo? Então, coloque valor realmente nas coisas que têm valor. Fechado? Antes de te interromper, antes que termine, que eu não posso falar, muito obrigado, Verena, pelo curso, pela assessoria sua, é maravilhosa. Obrigado por você existir. Ai, que porque bom. Tem muita gente prometendo muita coisa e não consegue. Você, eu acho que você tem essa consciência, você é muito especial, as pessoas te adoram. Eu sou fã-clube também, estou no meio. E, igual eu te falei no início, quando as pessoas se dispõem a levar conhecimento, a fazer alguém, a despertar uma outra pessoa, um outro ser humano, existe esse retorno. Você pode crer que esse retorno, ele existe e ele vai vir, ele já é grande para você, você vai muito longe, porque tem muita gente precisando de luz. E você é uma luz. Não se esqueça disso. E eu te agradeço pelo seu tempo. Hã? Cortou. Muito, dizendo que muito obrigado por ter a chance de ter te conhecido, de poder falar diretamente com você. Eu adoraria um dia, o melhor presente do curso seria encontrar com você. Vamos ver se tem surpresas aí, tem surpresas. Ana Maria que está aí, está ouvindo, Ana? Tem surpresa. Guarde, Renatinho. Maria também, lógico. Maria é que me deu a sorte. É, que vai ter surpresa. Renatinho, muito obrigada por você ter topado essa loucura que está aqui. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas vocês são vencedores. E vencedor, ele não se mostra vencedor só nas atitudes, não. O vencedor é no comportamento. E vocês estão aqui, tem gente que fala assim, ela só mostra quem teve resultado. Lógico, meu amor. Ninguém quer escutar quem faliu. Ninguém quer escutar pessoas que não tiveram determinação. Sim, tem muita gente que faz o curso e que não tem resultado. Sabe por quê? Porque é um preguiçoso, não quer estudar, não aparece nas aulas, não tem determinação. Quer dizer, quantas pessoas vão para a faculdade e quantos se formam? A culpa é do professor? Não, a gente tem que parar com essa mentalidade. Tem gente que não quer nada, tem gente que vai para a escola, senta no fundo da sala, tem gente que compra o curso e não estuda. Quem levanta a bundinha da cadeira, estuda e vai atrás é você. Nenhum aluno que perde na faculdade, que não se forma, que não faz pós-graduação, que não se esforça, a culpa não é do professor, não.
O professor está ali dando aula, o professor está ali se dedicando, mas o aluno é complicado. Então, sim, não são todos vocês que vão ter resultado, sabe por quê? Quem tem resultado é quem é determinado e que bota a bundinha na cadeira e faz a sua parte. Não vem para a live achando que eu vou fazer milagre na sua vida, que eu não sou mágico de Oz, tá? E não sou como é a fada madrinha da Cinderela. Não vai se iludindo, não. Aqui você vai ter que botar a bundinha na cadeira, se esforçar, pegar seu caderno, caneta e correr atrás da sua vida. Porque você não é mais criança que a gente tem que mandar fazer as coisas. Então, eu não sou responsável pelas pessoas e pelos adultos que não querem correr atrás da própria vida. Beleza? Renatinho, um beijo no coração, obrigada. A gente se vê lá na comunidade. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.